Então, simbora, né? Todas as expansões de domínio de Jujutsu, do Tavares Otaku. Tavares não, Taverna, é. Eu e meu querido português. Mas simbora, um videozinho diferente. Eu sei, eu acho que a maioria das expansões de domínio quais são. Só que muitas, eu acho que umas duas ou três eu realmente não sei o que faz. Eu não sei como que é direito a acerto garantido, essas coisas. Sem contar muitas que tem outros detalhes, que nem a expansão de domínio do Naoya. Eu não faço a menor ideia de como funciona, como são os detalhes dela. Então, vamos descobrir agora, né? Tudo sobre elas. A expansão de domínio é considerada o auge da feitiçaria Jujutsu. Nela, o usuário gera uma ápice, barreira né? imbuída com a É sua o técnica ápice de todas as amaldiçoada e nada, habilidades. não só aprimorando muito seus efeitos, mas também tendo acerto garantido. É basicamente a técnica suprema de qualquer feiticeiro, a coisa mais poderosa que ele tem pra garantir a batalha. Vamos começar pela expansão de um dos protagonistas, que é o Jardim das Sombras Justapostas, A expansão do Fushiguro. Megumi. A expansão do Megumi é uma incompleta, ou seja, ela ainda tá no estágio inicial. Mano, sabe, e o que ela faz sabe é o que eu encher o acho chão ao mais redor com umas incrível da sombras expansão do Megumi? líquidas. Que Nisso, eu o acho que ela Megumi é três consegue vezes criar mais clones de efetiva sombras sem dele ter a mesmo, barreira, invocar tá Shikigamis infinitos, Ele tendo a manipular as barreira, sombras pra eu não sei melhorar se sua ficaria mais mobilidade e eficaz também ou se guardar ficaria mais coisas forte, dentro mas eu delas. acho E quando a essa expansão dele expansão mais é da hora usada sem em a uma barreira barreira mesmo. fechada, o alvo é preso dentro da sombra do usuário. Nisso, o alvo precisa ficar reforçando os seus pés com energia amaldiçoada, senão ele afunda nas sombras. E dentro das sombras não tem nenhum tipo de resistência, oxigênio, não tem como nadar. Se você cair ali, você fica caindo pra sempre e Já morre. era. Além desses usos padrões, o Megumi também já usou sua expansão de domínio dentro do domínio do Dagon, abrindo ali um conflito entre as expansões de domínio para que o efeito garantido da expansão verdade. do Dagon fosse Quando ele anulado. abre E aquele uma das buraco pra fraquezas da fazer o expansão pessoal de domínio recuar. do Megumi é que mesmo ele conseguindo guardar coisas dentro das sombras, ele tem que aguentar e sentir o peso do que tá sendo guardado. Caramba! O Red, por exemplo, que é um cara que lutou contra o Megumi, decidiu invocar 3 carros e jogar dentro do domínio. Nisso o Megumi ficou completamente imobilizado. Vamos Tá, então pra pega. expansão de domínio do Eu não che- principal eu não vilão de cheguei a Jujutsu ver Kaisen, essa que é o parte ainda no Santuário anime. Malevolente do Sukuna. Essa expansão passou por parei uns bem problemas lá de atrás tradução ainda. em inglês. Em determinado momento ela virou Cozinha Malevolente ao invés de Santuário Malevolente, mas como varia muito de tradução pra tradução e o primeiro apresentado foi Santuário, eu vou manter falando Santuário mesmo. O Santuário Malevolente é um santuário budista bem desfigurado que foi distorcido pra consagrar demônios. Eita Vários porra! crânios bovinos formam a base do santuário, o telhado de 4 pernas tem chifres emergindo, 2 bocas menores e fechadas em cada frontão e caveiras humanas penduradas. E no geral tem muita eu acho que boca, a muito Sukuna dente, muita seria língua mais humana, forte, que né, reflete depois bem da o fato do Gojo. Sukuna É ser um porque, canibal. O Sukuna usa um voto vinculativo se a na do Sukuna expansão de domínio pra fazer pegar, com que ela game não over, tenha uma tá ligado? barreira que Pegou, prenda o pegou. alvo ali dentro. Graças a isso, pelo Mas- fato dele estar dando uma chance pro alvo fugir, ele consegue fazer com que A o do alcance da Sukuna tem um expansão poder mais seja muito destrutivo, maior, né? Isso chegando que a quase fode. 200 metros. E enquanto a maioria das expansões de domínio tem os efeitos cancelados caso a barreira seja destruída, isso não acontece com o Santuário Malevolente do Sukuna, em que o único jeito de ser cancelado é ferindo o Sukuna até que ele não consiga mais manter o domínio. E a técnica do Sukuna consiste em 2 tipos de cortes, o clivar e o desmantelar. Com o desmantelar sendo usado para objetos inanimados e normais, e o clivar para aqueles com energia amaldiçoada. E dentro do Santuário Malevolente, esses 2 Caramba, cortes vão mano, acontecendo pior que ao eu mesmo realmente tempo não sem sabia parar, qual era a cortando diferença dos literalmente dois cortes do tudo Sukuna. até que não sobre Eu já nada, escutei, só eu já pó. sabia Apesar qual de era que os dois caso o ataques, Sukuna só que eu queira, ele realmente pode não sabia escolher qual a qual diferença ataque pra ele mim. quer usar em qual Literalmente alvo só mudava a específico. sequência Vamos de agora corte então para como uma das que o ataque primeiras era mostradas feito, do tá anime, ligado? que é o vazio ilimitado, do Realmente Satoru eu não Gojo. O que fazia a essa menor expansão ideia. faz é trazer os alvos e o usuário pra dentro do ilimitado, que é a técnica do Gojo. É basicamente um espaço de vácuo sem fim, que parece com um espaço sideral mesmo, com um grande buraco negro, galáxias e coisas assim. Qualquer um que não esteja encostando no Gojo e seja levado pra essa área, imediatamente começa a ter sua cabeça inundada com informações. Mas são tantas informações, tantas sensações, tanta coisa que o cara tá sentindo que ele não consegue de fato entender absolutamente nada. E com isso ele fica completamente imobilizado e sobrecarregado sem conseguir agir. Até mesmo o Sukuna, o feiticeiro mais poderoso da história, ficou completamente incapacitado quando... Eu acho que a expansão do Gojo é a mais forte, né? Não tem o que fazer, mano. Você entra dentro da expansão dele e vira a porra de um vegetal. Você não faz nada. Você não consegue fazer nada. Você só morre, tá ligado? Que nem o Sukuna na luta dos mais fortes, ele literalmente caiu por, eu acho que foi, tipo, 2 segundos dentro da expansão, mano. E ele já, tipo, ficou incapaz de usar a dele e virou bucha, tá ligado? Não que ele já não esteja sendo bucha naquela luta, né? Ele já tava sendo bucha de um longo tempo, né? Nós sabe que o Gojo ganhou, é culpa do roteiro e é isso, né?
foi vítima dessa expansão. Então ela é considerada por basicamente todos como a expansão de domínio mais vitória garantida da obra. A única fraqueza dela é que o cara não é alvo da expansão caso ele esteja encostando no Gojo quando ela é invocada. E essa expansão não foi usada só pelo Gojo. Ela também foi usada pelo Yuta, que tomou o controle do corpo do Gojo usando a técnica do Kenjaku. Com isso ele ganhou acesso a todas as técnicas do Gojo, incluindo o limitado, os 6 olhos e obviamente a expansão. Daí ele volta para lutar contra o Sukuna e expande o vazio limitado, enquanto o Sukuna expande o santuário malevolente. Mas acabou que não funcionou muito, o Yuta não estava muito acostumado a usar a técnica do Gojo, e também não é como se fosse fácil lutar contra o Sukuna, e daí tanto o vazio ilimitado quanto o santuário malevolente acabaram sendo destruídos ao mesmo tempo depois do Yuta tentar usar um vazio roxo, o que acabou destruindo sua própria barreira, enquanto também feriu o Sukuna. Saindo um pouquinho dos feiticeiros, vamos falar sobre as expansões das maldições. A primeira expansão de domínio que vemos sendo usada por uma maldição... Mano, querendo ou não, o Yuta pegar o corpo do Gojo pra lutar contra o Sukuna era uma das maiores ideias, mano. Uma das maiores chances. Só que a questão, mano, é que já não fazia muita diferença, mano. O jeito que o Yuta usou em si, mano, não mudou nada. Porque ele literalmente expande o domínio só pra tentar dar um golpe no Sukuna, que seria o vazio roxo. Mas, mano, olha o tanto de energia, o tanto de tempo que ele gastou, tá ligado? Pra ele conseguir fazer esse vazio roxo. Era muito mais fácil ele ter se juntado junto a Itadori todo, ficar naquela troca de lugar, até que uma hora usasse o mesmo narrador do Inumaki e mandasse fazer o roxo no Sukuna. E aí, tipo, o tempo de reação tanto do todo quanto do Itadori seria até mais rápido. Pra, tipo, ir pegar o Sukuna com a parede de soco depois do vazio roxo, tá ligado? Mas ainda assim foi uma bela cartada, mano. O Yuta jogou... Ele pôs muita coisa em jogo quando ele toma o corpo, mano. É o caixão da Montanha de Ferro do jogo. Essa expansão combina bastante com o jogo, porque ela é basicamente dentro de um vulcão. E ela também funciona de maneira bem simples. Ela é extremamente quente, tão quente que faz com que até feiticeiros jujutsus medianos e avançados que entram lá são imediatamente queimados. Caso a pessoa não seja imediatamente derretida pelo calor, ela ainda tem que evitar o acerto garantido do jogo, que consegue controlar jogo, o ambiente, né, a lava, as rochas e enfim, pra poder atacar o alvo. E apesar de ser uma expansão de domínio extremamente poderosa, não conseguimos ver muito dela, já que o jogo só lutou contra o Gojo e o Sukuna, e não teve muito o que fazer contra os dois mais fortes. A próxima expansão que vemos sendo usada por uma maldição é a auto-personificação da perfeição do Mahito. O ambiente dessa expansão é completamente escuro, com exceção de que tem vários braços e mãos do Mahito, o que é perfeito para a técnica dele, que exige encostar no alvo. Nanami descreveu a experiência de estar dentro dessa expansão como estar literalmente na palma da mão do Mahito, e falou que junto do vazio limitado do Gojo, essa é uma expansão de domínio que é basicamente uma vitória garantida. Isso porque depois que o Mahito consegue encostar em alguém, ele adquire a opção de poder transfigurar a alma da pessoa, o que é um ataque que, como a gente já viu, é basicamente uma eliminação imediata. A única fraqueza dessa técnica é que o Mahito é forçado a tocar na alma de todo mundo dentro do domínio, o que prejudicou ele quando o Itadori acabou invadindo por fora, fazendo com que o Mahito acidentalmente tocasse na alma do Sukuna uma segunda vez, o que não deixou o Sukuna muito feliz, e com isso ele atacou o Mahito e fez com que ele perdesse naquele momento. Mas é um cenário muito específico, então honestamente essa fraqueza aí é bem porcaria, tanto faz. Outra coisa é que após ver Satoru Gojo expandindo o domínio por somente 0.2 segundos, o Mahito aprendeu a fazer isso também. Com isso ele conseguiu afetar o Todou sem com que a alma do Sukuna fosse afetada, assim conseguindo transfigurar o Todou sem o Sukuna destruir ele no processo. Pra finalizar com as maldições de grau especial de Shibuya, nós temos o Horizonte do Skanda Cativante, do Dagon. É interessante que o Dagon não necessariamente precisa fazer um sinal de mão pra invocar essa expansão de domínio. Ele também consegue fazer isso desenhando um selo amaldiçoado no seu estômago. E a expansão dele é basicamente uma praia bem tropical que tem uma floresta de palmeiras de um lado e um oceano do outro. E essa expansão de domínio tem um efeito de acerto garantido pros Shikigamis aquáticos que o Dagon invoca. Os peixes literalmente aparecem já onde a pessoa tá, então fica basicamente impossível de bloquear ou esquivar. Apesar disso, se comparado com outras expansões de domínio, ela não é tão poderosa assim, tanto que ela é muito mais utilizada como uma base de operações para os vilões que ficam lá descansando. Vamos então para uma expansão de domínio um pouco mais desconhecida, que é a da Divindade da Varíola, que é um espírito amaldiçoado de classe especial que foi invocado pelo Geto, no caso pelo Kenjaku no corpo essa caralho de maldição existia e que ela tinha uma expansão de domínio, tipo, pra quê, tá ligado? Pra quê? Pra quê?
do gueto. Infelizmente, nós não sabemos o nome dessa expansão de domínio, mas o que ele faz é prender o alvo em um caixão num cemitério numa floresta. Logo em seguida, a maldição mostra o punho esquerdo e abaixa ele na sua mão direita, o que derruba uma lápide muito pesada e gigante em cima do caixão, não só causando muito estrago na pessoa, mas também enterrando o caixão no subterrâneo. Depois disso, a maldição conta até 3. E se a contagem acabar, o alvo é infectado com varíola e morre. Ou seja, uma expansão bem simples e direta, mas poderosa. Saindo um pouco das maldições e voltando pros feiticeiros, bora falar de uma das expansões que mais causa confusão na cabeça das pessoas, que é a Aposta Mortal Indolente, do Hakari. O nome completo dessa expansão é Aposta Mortal Indolente, CR Trem Privado do Amor Puro, versão 1 de 239. E ela é baseada em uma máquina de pachinko do Japão, que é um jogo de azar bem popular lá. É parecido com um pinball, só que vertical. E o objetivo do Hakari na expansão é conseguir um jackpot. E pra isso, ele precisa alinhar 3 símbolos iguais. Quando ele consegue o jackpot, ele fica com energia amaldiçoada ilimitada e técnica amaldiçoada reversa automática. Se o Tigrinho soltar a carta pra ele 11 vezes, ele fica e a duração da música tema do Trem Privado do Amor Puro, chamada Admiring You. Sobre energia amaldiçoada ilimitada, eu não preciso explicar muito, é literalmente energia infinita. Mas a técnica amaldiçoada reversa é basicamente um jeito de você usar a energia amaldiçoada pra conseguir se curar. Então, quando ele fica com técnica amaldiçoada reversa totalmente automático, quer dizer que ele fica se curando automaticamente. A não ser que você mate ele de uma única vez, você dê hit kill nele, ele vai se curar imediatamente. É tão rápido que chega a superar o Sukuna e o Gojo quando eles estão usando energia reversa pra se curar. Mas é aquela coisa, o Hakari precisa conseguir acertar o jackpot, que tem apenas uma chance em 239. E no momento que a expansão é utilizada, todas as regras do jogo são transferidas ao cérebro do oponente por meio do efeito de acerto garantido do domínio. E como isso é basicamente um voto pro Hakari explicar pro oponente dele como a expansão dele funciona, em troca disso, ela consegue ser ativada extremamente rápido, demorando somente 0.2 segundos, o que faz com que ela seja a expansão de domínio mais efetiva em conflito de domínios que temos em Jujutsu Kaisen. E bom, quando o domínio é ativado, o jogo começa no modo normal, com todo mundo dentro de um estágio neutro. Quando a luta começa, o usuário consegue manifestar 3 tipos diferentes de indicadores de efeito visual na batalha. O primeiro são portas que se fecham, o segundo são umas bolas, e o terceiro são os efeitos consecutivos. As bolas e as portas são só umas coisas pra causar dano mesmo, jogar no cara e bater nele. Agora, os efeitos consecutivos são indicadores de defesa que refazem uma sequência pra reverter dano. As portas e as bolas aparecem em raridades, sendo elas verde, vermelha ou dourada, simbolizando uma chance mais alta de jackpot, e indicadores arco-íris ou refazer 4 efeitos consecutivos garantem um jackpot. E embora o Hakari consiga escolher qual indicador visual ele quer manifestar, o sucesso depende da sorte. E quando ele gera um ou mais indicadores visuais, o cenário da expansão progride, revelando 2 de 3 dos números necessários pro jackpot. E existem 4 cenários com chances diferentes de acertar um jackpot, um do último trem tendo mais de 80% de chance. E cada um dos cenários muda o estádio e usa os personagens do Trem Privado do Amor Puro de maneiras diferentes. Por exemplo, nós temos o cenário do cartão de trânsito, que leva o usuário e o oponente para uma parte diferente da estação de trem, onde a Yuki tem que passar pelo portão e chegar no trabalho a tempo para conseguir jackpot. Esse cenário quase sempre falha, a não ser que o Hakari consiga indicadores visuais raros. O segundo cenário, que é a disputa pelo assento, não nos foi revelado. O terceiro é a emergência no banheiro, onde a Hiro tem que alcançar a estação sem se molhar acidentalmente. Caso ela consiga isso, o Hakari consegue o jackpot. E o quarto, que é o que mais tem chance de sucesso, é o último trem da sexta-noite, onde se Yumi não embarcar em um trem na plataforma oposta de Yuki e reaparecer após ele partir, o usuário acerta o jackpot. Inclusive, o oponente não consegue atrapalhar nos cenários e precisa assisti-los ou derrotar o Hakari antes de acabar. E o Hakari usou sua expansão contra o Charles e depois contra o Kashimo. Mas enfim, vamos então para uma das expansões de domínios mais diferentes e legais, que é a Sentença Mortal do Higuruma. Essa expansão se passa dentro de um pequeno tribunal, onde o usuário e o alvo ficam de frente um pro outro, agindo como promotor e réu. E essa expansão de domínio não tem nenhum ataque com acerto garantido. Ela só força aqueles que estão dentro a seguir as regras da técnica amaldiçoada do usuário. Além disso, ela também tem um voto vinculativo que requer que o usuário explique as regras mencionadas anteriormente. E bom, a técnica amaldiçoada do Higuruma se baseia em um julgamento que permite que ele acuse o alvo com um Shikigami chamado Juiz. Não é permitido nenhum tipo de violência dentro da expansão para ambos os lados, e o processo já começa imediatamente após a ativação. Primeiro, o juiz vai anunciar as acusações contra o réu, que são crimes reais que ele pode ou não ter cometido. O juiz automaticamente sabe tudo sobre todo mundo que tá dentro do domínio, mas essas informações não são compartilhadas com o usuário. Depois que é feita uma acusação, o réu recebe uma chance de se defender. E nisso ele tem 3 opções: silêncio, confissão ou negação. Se ele escolher negar as acusações, ele pode mentir em suas declarações. E o objetivo dele é anular qualquer tipo de dúvida e ser dado como inocente pelo juiz. E o promotor tem somente uma chance de fazer uma declaração, mas ela é uma refutação baseada nas evidências
enviadas literalmente o pelo tribunal, juiz para mano. deliberação, que aparece como se fosse um envelope selado na mão do promotor. E essa evidência não é necessariamente conclusiva e também não vai ser aberta e compartilhada com o réu até depois da sua declaração, mas o promotor vai ser informado das informações contidas pelo juiz na hora que recebeu o envelope. E quando a promotoria e a defesa ambos tiverem feito suas declarações, o juiz vai entregar um veredito. Se o réu for... Porra, pra eu entender essa expansão, eu tenho que aprender advocacia, tá ligado? Tenho que me formar na faculdade por sei lá quantos anos, porque eu não entendi porra nenhuma. for dado como culpado, ele é punido com uma de várias sentenças diferentes. E nem mesmo o próprio usuário consegue ter certeza de qual sentença o oponente vai receber. Isso porque varia muito dependendo do quão severo foi o crime. A sentença mais frequente que a gente viu ele dando é a de confiscação, que impede o oponente de usar técnicas amaldiçoadas. Entendi. Bom, depois do veredito, o domínio se dissipa e a punição é imediatamente aplicada no culpado. Só que se o réu for achado culpado sem uma confissão aberta, ele pode pedir um novo julgamento que o juiz é obrigado a aceitar. Isso aconteceu com o Itadori, por exemplo. Ele pediu uma outra tentativa, só que dessa vez o juiz fez acusações diferentes. No caso, acusou o Itadori de assassinato em massa durante Shibuya, coisa que o Itadori não fez. Quem fez foi o Sukuna no corpo dele. Só que ainda assim o Itadori confessou sua culpa, o que resultou no juiz dando pena de morte pra ele, que é a pior punição que o Shikigami pode dar. A pena de morte dá pro Higuruma a espada do executor, que é uma arma feita de energia que é capaz de matar o alvo em um único golpe. Só que como as evidências pra esse novo julgamento provaram que o Itadori não era culpado, e sim o Sukuna, acabou que o Higuruma decidiu não matar ele. Ele só dissipou a espada do executor e poupou o Yuji. Futuramente, na luta contra o Sukuna, o Higuruma usou a expansão de domínio de novo. Nesse caso, ele refez o segundo julgamento do Itadori e incluiu o Sukuna como um co-réu. Nesse caso, o Sukuna tomou um veredito de confiscação e de pena de morte. Só que como o Higuruma ainda era inexperiente com essa técnica amaldiçoada, ele esqueceu uma das regras da confiscação. E nisso, ao invés de confiscar a técnica amaldiçoada do Sukuna, ele acabou confiscando a ferramenta amaldiçoada que o Sukuna estava usando. O que obviamente não foi tão efetivo assim. Bora agora então pro segundo maior vilão de Jujutsu, que é o Kenjaku com a profusão uterina. É muito legal que essa e o Santuário Malevolente do Sukuna são as únicas expansões que não tem barreira. Bom, essa expansão cria uma torre que parece com um totem com vários rostos totalmente distorcidos. Todo mundo que tiver dentro da área de acerto garantido vai ser pego com um ataque explosivo, que é bem parecido com o acerto direto do Uzumaki, só que o que exatamente esse ataque faz, nós não sabemos. A única vez que ele usou essa expansão foi na luta contra Yuki. Ele se aproveitou da hesitação dela para abrir seu próprio domínio e com isso expandiu primeiro. E como ele abriu o domínio sem fechar a barreira, foi extremamente poderoso, coisa que facilmente destruiu o domínio simples da Yuki. E bom, depois disso meio que acabou. A gente não faz muita ideia do que a expansão do Kenjaku faz exatamente não. Vamos então agora pra aflição tripla, que é a expansão de domínio da Yoroso. Essa expansão se passa num espaço branco com várias estruturas esquisitaças que parecem cérebros e cordões nervosos de insetos. E o efeito do acerto garantido da expansão se aplica aos itens que foram construídos pela Yoroso. Ela usou sua expansão lá pro final da luta contra o Sukuna, logo após construir sua arma mais poderosa, que foi a esfera verdadeira. Daí o domínio garantiu que a esfera fizesse contato com o Rei das Maldições. Acabou que ela hesitou pra ativar sua técnica, porque o Sukuna tava muito calmo e no fim das contas ele invocou uma Horaga e destruiu ela. Vamos agora então pro Naoya Zenin, com o Palácio Lunar da Célula do Tempo. Essa expansão se passa numa área preta vazia, com exceção de algumas partículas flutuantes e o palco principal, que é composto por um caminho reto de carne que leva até um olho gigante atrás do usuário. E a função do acerto garantido é injetar quadros de animação no pescoço dos alvos. E qualquer pessoa dentro desse domínio tem que obedecer aquela regra de 24 FPS da técnica do Naoya ou vai receber vários ferimentos e ficar sangrando toda vez que se mexer. E só pelo domínio estar ativo, a precisão e a potência da técnica do Naoya já são aumentadas, agora tendo como alvo células individuais, o que faz com que vários cortes e rasgões pequenininhos apareçam por todo o corpo da pessoa, mobilizando completamente qualquer alvo. O Naoya usou a expansão de domínio pela primeira vez quando voltou como um espírito amaldiçoado vingativo na luta contra a Maki, o Daido e o Mio. Ele prendeu o Daido e o Mio dentro do domínio e duas linhas de filme foram jogadas no pescoço dos dois. Mas como nada aconteceu, eles pensaram que foi ataque errado e tentaram atacar. Só que como eles não foram capazes de obedecer a regra dos 24 FPS, eles sofreram vários pequenos ferimentos pelo corpo todo, que estavam sangrando muito. E ambos teriam sido completamente destruídos por ele se não fosse a Maki. Isso porque os domínios geralmente não reconhecem alvos sem energia amaldiçoada. Então ela conseguia se mexer livremente e matou Naoya. Agora bora pra expansão de quem o autor estava planejando para ser o protagonista originalmente, que é o Yuta, com amor mútuo autêntico. Essa expansão gera um ambiente bem grande, aparentemente infinito, que é preenchido por vários pilares verticais em formato de cruz e no chão inteiro e nos pilares tem muitas katanas. Pro efeito de acerto garantido do domínio, o usuário consegue escolher uma das técnicas anteriormente copiadas para imbuir na barreira. Então o acerto garantido vai depender de qual técnica ele quer usar. E todas as outras técnicas amaldiçoadas que ele já copiou e guardou são aleatoriamente imbuídas nas katanas
dentro do domínio, e só o usuário consegue ativar essas técnicas dentro das espadas, embora ele não saiba qual técnica amaldiçoada tá em uma katana até pegar. E embora cada katana seja destruída depois de usar uma única vez, tem um número infinito de katanas. A gente viu o Yuta usando o domínio pela primeira vez durante o jogo do abate, mas não mostrou o que ele faz. Só foi revelar depois na luta final contra o Sukuna. Ele imbuiu a extinção de técnica da Anja no efeito de acerto garantido do domínio, e depois disso foi só pegando um monte de técnica inata nas katanas e batendo no Sukuna. Ele inclusive chegou a usar até o próprio corte do Sukuna contra ele, bem legal. E o domínio eventualmente desmoronou quando o Sukuna usou o corte que corta o mundo no Yuta e ele ficou ferido demais pra continuar mantendo. E agora vamos para a expansão de domínio do protagonista, o Itadori. Mesmo já tendo tido até a continuação do mangá de Jujutsu Kaisen, que é Jujutsu Kaisen módulo, nós ainda não sabemos o nome da expansão. Porém, nós sabemos que ela recria perfeitamente a sua cidade natal, incluindo lugares que marcaram muito ele, tipo uma estátua, uma praça que ele brincava, uma loja específica, uma fazenda. Recria até os animais, tipo cavalo, ganso. E nós não sabemos exatamente o que essa expansão faz. Só que o efeito de acerto garantido dela é atacar os alvos do Itadori com seu desmantelar, que corta a alma sem precisar de contato físico. Eu queria muito que a gente soubesse mais sobre ela, mas infelizmente é só isso mesmo. Realmente Jujutsu tava na reta final, literalmente, que ia acabar, tá ligado? E o foda é que não tem nome. Não tem nome essa expansão. Não tem nome. Não sabemos muito direito, mais ou menos, o que faz, porque o Itadori só literalmente pôs a expansão, deu uma ameaça no Sukuna e meteu uma porrada nele, tá ligado? Mas, ainda assim, mano, pô, deveria ter muita mais informação, mano, dessa expansão. Ainda mais Jutsu Modo, mano.